Oi, gente, meu nome é Carol E meu nome é Rai. e hoje a gente vai reagir a um vídeo que vocês estavam pedindo pra gente reagir, que é Doca, o número 1 do CV nas ruas, do canal Iconografia da História. Eu e o Rai, a gente não conhece muito, sendo bem sincera, só que estavam pedindo pra gente reagir, então nós trouxemos aqui, né? Pediram naquele vídeo do Tropa de Elite, né? Que a gente trouxe. Falaram que era pra gente trazer o da Cidade de Deus também. Tem Que a Cidade gente de tinha que Deus, é. procurar. Então, aí eu dei uma olhada nesse canal aqui, ele tem muitos vídeos sobre realmente Casos esses reais, né? tópicos, Essas entendeu? coisas. Entendeu? Então, se vocês quiserem, a gente traz mais, porque eu tava vendo que tem realmente vários vídeos interessantes. Esse aqui é um assunto que eu e o Rai não conhecemos muito, entendeu? Então vai ser interessante trazer aqui pra até a gente entender melhor, junto com vocês, Aprender, né? né? CR também a cultura. É um vídeo recente, de 2 semanas, eu acho que foi bem quando... Quando Na época da operação, aconteceram. essa operação grande que teve Aham. aqui agora, pelo que eu entendi. Bom, vamos ver, porque eu realmente não sei quem é Doca. Não conheço. Também não. Né? Então vamos entender aqui, né? Doca, ou o Urso da Penha, é hoje um dos bandidos mais poderosos da cidade do Rio de Janeiro e se encontra foragido. Responsável pelo CV do lado de fora das muralhas, Doca é responsável pelas estratégias de guerra que garantem a expansão do Comando Vermelho pelas ruas e comunidades da cidade. Hoje vocês vão conhecer a história desse importante fora da lei para o mundo do crime organizado. Rapaziada, há uma frase do Adlai Stevenson, um importante político americano, que diz assim, abre aspas, é difícil liderar uma cavalaria se você não sabe montar um cavalo, fecha aspas. De fato, o homem que vamos falar aqui é um líder do mundo do mal, mas conhece o cavalo em que coloca os seus comandados. Doca tem uma extensa ficha criminal e é reconhecido no mundo do crime. Ele manda homens para o confronto, mas em sua história tem uma troca de tiros de 12 horas contra a polícia do Rio de Janeiro. Hoje, ele chefia um complexo e boa parte do Comando Vermelho, mas ele já foi soldado. Esse tipo de elemento, que conhece o crime de ponta a ponta, é uma grande pedra no sapato das forças de segurança e dos inimigos que ele faz dentro do mundo do crime. Ao estudar a vida do Doca, percebemos o quanto ele é venerado pelos próprios homens e odiado por quem está do outro lado. E assim, são os foras da lei mais perigosos. Gente que no estalar de dedos pode arrumar um problema muito grande. Pessoas sanguinárias e violentas. No dia do aniversário de Doca, várias comunidades soltam fogos. Alguns membros do CV, sob ordem de Doca, fazem tatuagem e mandam fundir pingentes de ouro em homenagem a ele. Mas a história que mais me impressionou para começar esse dossiê sobre a simbologia de Doca foi de um muro pintado no Morro do Divino na Praça Seca, lugar onde encontra-se em guerra e é comandado por um homem de Doca chamado Bruno Silva Souza, o Tiriça. Dê uma olhada nesse muro. Vejam como Doca é representado. Ele é mostrado simbolicamente como um urso. Esse muro virou motivo de briga. O TCP, principal rival do Comando Vermelho, foi até o local de madrugada e pichou o muro. Depois, o CV voltou a refazê-lo. E assim foi várias vezes, durante dias e dias. Nós estamos colocando essas coisas, não é para romantizar o Doca não, é longe disso. Ele é um fora da lei, bastante violento e sanguinário, com muitos crimes nas costas, mas isso é para mostrar para vocês como uma liderança passou a ser cultuada em um cenário de guerra dentro da cidade do Rio de Janeiro, numa campanha sem precedentes de expansão do Comando Vermelho. Gente, e assim, a pessoa que o soldado confia e cultua tem a capacidade de gerar muito problema e acumular muito poder. Esse é o dossiê, produto mais completo de iconografia da história, e hoje vamos contar a história de Edgar Alves, conhecido como Doca ou Urso. Senta, vem com a gente, pois a vida é como rabiola, feita de várias fitas. Muitas delas vocês vão conhecer aqui. E agora? Odilon, roda a vinheta. Todo Puxa dia a de operação, os caras estão se focando. Aqui, não vai dar mole num dia desse, né, cara? Então, isso aqui eu acho que foi agora. Da operação agora. Não? Pode ter sido. Eu não sei. Faz umas 2 semanas, Faz, mais ou menos. Pode ter sido. Bala vai voar mesmo, tropa vai avançar mesmo. A edição é bem da hora. Pessoal, muito bem Edgar feita. Alves de Andrade, também conhecido como Doca. Ele nasce no dia 24 de 1 de 1970 no estado da Paraíba. É mais Algumas velho. referências nos disseram que ele era de uma cidadezinha chamada Caiçara. E ainda criança, veio com a família para o Rio de Janeiro e se instalou na comunidade da Penha, tá? Sua principal atuação é no Complexo da Penha, complexo de favelas que fica na região norte da cidade. A gente sempre fala aqui do boom migratório nos anos 60 e 70, na época que o estado
de São Paulo e Rio de Janeiro passaram por grandes investimentos em infraestrutura. Com isso, muitas pessoas vieram de todas as partes do país para trabalhar nesses dois estados, que foram os dois estados que mais se desenvolveram. A urbanização ocorreu de forma bastante desorganizada, o que contribuiu para o inchaço de muitas favelas. Mas a chegada de muitas pessoas aqui criou também um ambiente de desestruturação. Isso não é culpa dos imigrantes, é culpa do Estado que não forneceu a estrutura necessária para que essas pessoas viessem morar para cá. É claro, não é culpa de quem veio, é culpa do Estado que não deu o suporte que a população precisava, né? Mas isso é um problema que o Brasil, a gente enfrenta desde sempre, né? Desde sempre e vai sofrer aparentemente pra sempre. A gente não tem nem previsão de quando que vai melhorar, né? Tipo, a educação, tudo, né? Educação, segurança, a gente é um país subdesenvolvido. Saúde. Estamos em desenvolvimento, né? Mas estamos em desenvolvimento tem muitos anos. Lento. A estrutura necessária para que essas pessoas viessem morar para cá em lugares minimamente decentes. Fizeram inúmeras obras, mas largaram as pessoas que construíram isso jogadas ao Deus dará. O Doca veio para o Rio de Janeiro em uma dessas ondas migratórias. A família buscava melhores condições que uma cidade pequena de menos de 10 mil habitantes no interior da Paraíba não poderia dar. A família de Doca era de pessoas trabalhadoras, mas a gente não sabe muita coisa da história dele em relação aos familiares. Também a família do Doca não me diz respeito. O que contaremos aqui são suas ações públicas, que já estão documentadas pela mídia, justiça, notícias de jornais, artigos acadêmicos, que vão ficar no primeiro comentário como referências. Vocês sabem que aqui a gente sempre faz um trabalho com muito respeito aos fatos e às pessoas que estamos contando aqui, e também respeitamos os familiares. E assim, a gente segue produzindo com qualidade e com veracidade e fidelidade aos fatos, sem difamar ninguém e com a melhor apuração possível. As nossas referências, como sempre, ficarão aí fixadas, como eu já disse. Bom, rapaziada, o Doca chegou no Complexo da Penha e viveu por lá um tempo. O que conseguimos encontrar é que ele teve empregos formais. Então, não necessariamente o Doca começou sua vida profissional no mundo do crime. Ele foi um cara que tentou outras coisas para além do mundo fora da lei. Dizem que ele trabalhou de assistente de cozinha. Em alguns lugares chamam isso de chapeiro. Vários dos trabalhos que ele conseguiu eram considerados subemprego. Não possibilitava a ascensão social, né? O sentimento de poder, de ascensão, de galgar economicamente na vida. Somente aos 20 e poucos anos, Doca passou a se envolver com o crime. Seu recrutador principal foi um cara chamado Elias Pereira da Silva, vulgo Elias Maluco. Galera, a gente tem um dossiê aqui de 1 hora da história do Elias Maluco. Ele ficou conhecido por ter tirado de forma bastante cruel a vida do jornalista Tim Lopes, né? Ele foi o Elias Maluco é junto com o que formou o CV, eu esqueci o nome dele, que é o pai do Oruan. Eu não sei o nome. Ele acho que é o braço direito do pai do Oruan, esqueci o nome. Fernandinho Beiramar? Não. Enfim. Maluco. Ele ficou conhecido por ter tirado de forma bastante cruel a vida do jornalista Tim Lopes, né? Ele foi o responsável por tirar a vida do Tim Lopes, apesar que a gente falou que ele não botou a mão na espada ou na arma que tirou a vida do Tim Lopes, né? Mas além desse crime terrível, o Elias era um dos principais chefes do CV aqui fora. E segundo nossas referências, ele ensinou muita coisa pro Doca. O Elias Maluco, ele é uma figura muito importante na história do Comando Vermelho, porque em meados dos anos 90, há um investimento do Estado para prender esses caras. Uma dessas mulheres, uma desses policiais, na verdade, duas pessoas foram fundamentais para isso. O Hélio Luz, que é um delegado muito famoso, que acabou pegando aí a secretaria, virou chefe da Polícia Civil. A gente tem um vídeo falando sobre ele também. E a Marina Magesse, que era especialista em escuta e inteligência. Eles prenderam boa parte dos membros dos chefes do Comando Vermelho, dos chefes do comércio ilegal de substâncias, mesmo que não era do Comando Vermelho. Assassino Vili Vintém, o Marcinho VP, Fernandinho Beiramar, toda uma galera que foi presa nesse período. Depois Fernandinho Beiramar foge e tal, e depois é preso no início dos anos 2000 de novo. E na rua acaba ficando os frentes, né? Caras que eram chefes, mas não eram os chefões do negócio mesmo. E o Elias Maluco virou uma espécie de supervisor, tanto recrutando novas pessoas para serem chefes, frentes de comunidade, quanto supervisionando se realmente eles estavam seguindo o que os caras mandavam fazer de dentro da cadeia. E o Doca aprendeu com o Elias Maluco muita coisa, principalmente esse bagulho de chefiar. O Doca começou
no crime em serviços mais subalternos e foi crescendo pouco a pouco. Dados segundo as informações, né, ele contava com uma disposição absurda para o mundo do crime. Pessoal, esse termo disposição é muito importante no mundo do crime, porque disposição significa que você é capaz de fazer muita coisa. No mundo corporativo seria o cara polivalente, o cara proativo, tá? No mundo do crime é o cara à disposição. Se você precisa atacar um lugar, o cara primeiro pegar no cano e falar, vamos meter o louco nos caras, que aqui é Robocop, tá ligado? Então, a disposição faz você crescer no mundo do crime também. E pro Doca não faltava essa disposição, tá? Conforme Doca foi crescendo no mundo do crime, ficou perceptível que ele tinha certas características de liderança que o levaria a subir na hierarquia do Comando Vermelho. Quando Elias Maluco foi preso, né, por conta do negócio que aconteceu com o Tim Lopes, do que ele fez com o Tim Lopes, Doca acabou cuidando de uma parte da Vila Cruzeiro, que era meio que a casa do Elias Maluco. E, na época, o frente da comunidade ficou com o Fabiano Atanásio da Silva, o FB da Penha. Nós não vamos nos aprofundar na história do FB da Penha aqui, mas esse é um sujeito liso, bastante liso mesmo. Ele foi preso numa investida pela polícia e ele estava em Campos do Jordão, aqui em São Paulo, então saiu do Rio, foi para Campos do Jordão. E tem uma cena que é muito interessante, que quando foram interrogar o FB da Penha, perguntaram de quem que era a BMW que encontraram na garagem dele de 200 mil reais, né? O que tava fazendo na garagem dele. E aí o FB chegou pro polícia, né, na maior cara de pau, e disse assim, pô, eu não sei, alguém colocou essa BMW lá. O FB foi preso porque no lugar que ele comandava, os caras derrubaram. Queria que alguém colocasse uma BMW na minha casa aqui também, mano. Porque podia, né, também, parecer magicamente, né? Eu confesso que gostaria, assim. Parecer magicamente aqui na minha garagem, uma de 200 mil. Porra! Pô, Tava bom. Essa BMW lá. O FB foi preso porque no lugar que ele comandava, os caras derrubaram um helicóptero da polícia e é isso, ele acabou pagando essa situação. Bom, depois do FB, eu não sei, alguém colocou essa BMW lá. O FB foi preso porque no lugar que ele comandava, os caras derrubaram um helicóptero da polícia e é isso, ele acabou pagando essa situação. Bom, depois do FB, o Doca passa a liderar uma série de bocas. O Estado ia investindo na prisão de inúmeros líderes e o Doca era uma liderança que se mantinha fiel aos líderes presos. Já destacado no mundo do crime, o Doca foi preso em 2007, dentro da Vila Cruzeiro, no meio da sua festa de aniversário, no dia 24/1. Ele e seus comparsas trocaram nada mais nada menos do que 12 horas de tiroteio com a polícia. Lembra que eu falei pra vocês sobre a disposição? Então, o caboclo tocar 12 horas de tiro, de bala com polícia, o cara tem que estar na disposição mesmo. Tem foto dele sendo preso descalço e tal, depois de 12 horas os caras se entregaram. Esse tiroteio ele é conhecido até hoje, falado em todas as cadeias, tá? Os malucos resistiram à prisão. Teve um cara que resolveu entregar a vida pra manter o Doca fora das algemas. No fim de 12 horas, é pedido um reforço maior da polícia e Doca se entregou e... Bom, ele pediu pra levar ele preso, ele disse que perdeu e ia pra cadeia. É impressionante essa história porque é o que eu falo pra vocês. Quando o Estado realmente quer pegar um cara, não tem essa conversa, mano. O Estado vai pegar o cara e já era, tá? Esquece isso daí. Bom, nós temos uma fala aqui de um morador que viveu esse dia e obviamente que a gente não vai identificar ele, né, por questão de forte jornalística, tal, de ética, porque pode colocar a vida do cara em risco. Sempre quando alguém dá uma informação, a gente nunca trabalha com informação privilegiada, a gente só coloca algumas falas de coisas que já aconteceram e já estão divulgadas, né, mas nada assim que seja, enfim, de segredo. Nesse caso, essa pessoa estava na região no dia, dentro da própria casa, sentiu essas 12 horas de bala, né? Nossa. Abre aspas. Nossa, aquele dia a bala comeu pra tudo Imagina, lá. deve ser desesperador. Imagina 12 horas, você não tipo, para, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe, você não... né? Pô, 12 horas de tensão. Mano, qualquer 5 segundos já é desesperador. Então, 12 você não sabe o que vai horas. acontecer, se vão entrar na tua casa, tá ligado? Você não Vai se acontecer, vão te fazer de nossa, refém. Você não sabe, né, o que vão fazer, né? Porra, deve ser desesperador é a palavra. O Paraíba já tava sem chinelo, ofegante, tava acabando bala e chegando muita polícia, mas tiraram ele de lá. Foi o maior tiroteio que já vi. Duvido ter outro desse tamanho. Nossa. Fecha aspas. Bom, o Doc então ficou preso por anos e depois saiu da cadeia. A gente não encontrou se ele foi solto ou se fugiu. A gente vai ficar devendo essa informação pra vocês. Mas a gente sabe que ele já nessa época era colocado entre as lideranças do CV. Dê uma olhada nessa ficha publicada aí, né, em 2010, sobre as transferências dos líderes do CV para presídios federais. Para vocês terem uma ideia onde é que o Doca tava. A gente tem Marcelo Xará, temos o Baby, o Sombra da Vila Kennedy, Marcelo PQD do Dendê, Marcinho Muleta, o Rabicó Antônio Hilário Ferreira, o Noquinha, Claudio Ciro Oliveira. A gente tem vídeo de todos esses caras aqui. O Ney Facão. O que é devolvido? Devolvido. Indeferido, Talvez devolvido. Que foi solto? seja de
Foi Ou solto? transferência de prisão, talvez. Tipo, devolveu pra de onde veio, algo, não sei. Não sei. Antiga, hoje saiu do mundo do crime. O Patrick do Vidigal, que também saiu do mundo do crime, parceiro nosso ali do Sobrevivente 01. Tudo chefe brabo do Comando Vermelho. Então ele já tava entre esses chefes que ia ser mandado para os presídios federais já nessa época, Aí, em ó. 2010. Agora, a gente Devolvido vai entrar pra- numa fase da vida do Doca que é entre 2010 e 2015, que nós chamamos de Ciranda dos Morros. Foi logo na época da instituição das UPPs. De novo, tentando explicar para vocês o que é os UPPs. UPPs são unidades de polícia pacificadora. Elas foram planejadas pelo secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame. Beltrame é excepcional. Conhece de comércio ilegal de substâncias como ninguém, trabalhando na fronteira há muitos anos. Sujeito muito sério. Tô falando do governador da época, tô falando do Beltrame. E o Beltrame trouxe uma ideia de fora, que eram as unidades de polícia pacificadora, de uma polícia mais democrática que estivesse próxima da população. Então o que ele fez? Ele construiu comitês policiais para entrar nas favelas e trabalharem lá dentro da comunidade. Mas ele dividiu isso em duas fases. A primeira fase era a fase da pacificação e depois a fase da instituição dessas UPPs que eram colocadas em containers para depois construir batalhões dentro das comunidades. Então fez toda uma movimentação e essa movimentação expulsou muitos comerciantes ilegais de substâncias. Vocês devem ter aquelas imagens na cabeça nos vídeos aí dos comerciantes ilegais de substâncias, os bandidos fugindo do complexo do Alemão, da Vila Cruzeiro pro complexo do Alemão, correndo e polícia subindo, BOP, CORE, exército, disso. tudo e tal. Vocês devem ter visto isso. E as UPPs, com esse lance da pacificação, muitos bandidos perderam o morro, tá? E foram presos, outros foram mortos. E aí, como é que faz para as organizações manterem a sua arrecadação de caixa? Eles começam a invadir outros morros, eles estão vindo uma ciranda de morro, um invade o morro do outro e tal. Nesse período, as duas organizações mais fortes do Rio de Janeiro eram o CV e a ADA. O TCP ainda não era tão forte. E depois, uma longa lista de grupos milicianos menores que foram crescendo. Conforme o Estado ia entrando com as UPPs, muitos bandidos iam saindo da localidade. E para não ter prejuízo, começaram a invadir morros um do outro. Nossa. Foi nessa época que pessoas como Celso Pinheiro Pimenta, conhecido como Playboy, passou a se destacar. Não só Playboy, mas Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta. E até Mano, mas hoje- eu imagino assim, nessa época aqui, que realmente tava um morro invadindo o outro, imagina como é que era o desespero dos moradores, né? Porque, cara, tua vida tava na guerra, né? Você Imagina. não podia nem escolher sair, você não sabia se ia ser invadido ou não, né? Então, imagina o desespero dos moradores, que devia viver em guerra, né? Tipo assim, sempre confronto, etc. Né? Entre um morro e outro. Então, nossa, deve ter sido muito desesperador, realmente. E faz bastante Passou a ser tempo, né? Tipo, pelo que 2010. mostra, não é algo recente, é 10 anos atrás. Foi na época realmente que começaram os UPPs. Pior que eu nem sei se hoje em dia ainda tem UPP. Mas eu lembro vagamente que tava, tipo, 2010, 2020, foi quando mais ou menos eu entrei na faculdade de Direito. Então, tipo, eu lembro, tipo, desses assuntos. Eu não lembro exatamente o quê. atacar. Não só Playboy, mas Luiz Cláudio Machado, conhecido como Marreta, que até hoje é apontado como chefe do CV. Marreta desenvolveu um know-how de invasão de morro e o Doca ajudou no desenvolvimento dessa ação e dessas técnicas, o que vai contribuir depois para o Doca ser o grande nome do CV aqui fora, que é especialista em estratégia para invadir morro, tá? A partir dessa época aí, provavelmente ele desenvolveu bastante essas habilidades. Doca construiu estratégia conhecida como Troias e formou vários grupos especialistas nisso. Esses grupos são formados por pessoas treinadas para invadir morros, tomando o espaço de outras organizações. O termo de referência o termo Troia, né, é referência à Guerra de Troia, evento antigo conferido na obra do poeta Homero, que mostra como os gregos, como estratégia, conseguiram adentrar a cidade mais Cavalo segura da de época, Troia. que era Cavalo de Troia. Troia. Basicamente, eles se Inclusive, esconderam é usado dentro do pra cavalo, várias deram esse cavalo coisas. de presente. Até vírus. Até vírus, exatamente. Tem o vírus do cavalo de Troia, que é malware, tudo. É disfarçado como algo Peraí. normal, mas tem... Tá travando? Voltou, pode falar. Ah, tá. Que é quando o aplicativo se mostra ser uma coisa, mas por trás tem um vírus. Tá atrasado, né? Tá. Ah, pode falar, dá pra ouvir sua voz. Mas é isso aí, é basicamente isso. O cavalo de Troia é muito usado pra bastante coisa. Por que sua voz tá ficando atrasada? É uma boa pergunta. Para os troianos era Troia. Basicamente, eles se esconderam dentro do cavalo, deram esse cavalo de presente para os troianos, eles meteram esse cavalo para dentro e depois os caras entraram lá e abriram o portão e fizeram uma foi carnificina no doideira. local. Bom, Doca Absurdo. comandou tanta tomada de morro e bateu de frente com outras organizações que ele ganhou até o apelido de Urso por conta dessa agressividade. Urso é referência ao predador natural do peixe,
chefe da organização rival. Tem peixe e tem peixão, né? Ficou um lance aí do Caramba. urso, analogia ao predador do peixe. Entendi. Doca mandou até fazer um pingente com cordão de ouro de Ligado. um urso. E ele tem uma treta forte com o peixão, né? Os caras são os dois caras mais famosos hoje no mundo do comércio ilegal de substâncias no Rio de Janeiro, é o Peixão e o Doca, sem dúvida alguma, tá? A gente já fez um vídeo sobre o Peixão aqui, um dossiê bastante interessante, muito completo, falando da história dele, pra vocês Fé, assistirem mais fuzil e tarde. bala. Aí outra coisa, também que eu já tava até esquecendo aqui no nosso dossiê, há um outro cara chamado Urso, tá? Mas é o Pedro Bala que a gente chama. O cara chama, né, Pedro Paulo Guedes. E realmente a gente conseguiu encontrar aquele também chamado de Urso por algumas pessoas e por parte da polícia. Mas o que a gente pôde entender é que ele não era do grupo do Doca e o Doca tá acima dele, tá? No negócio. O que se sabe do Pedro Bala, o Urso, é que ele está envolvido em invasão de morro também e é muito perigoso e chefe de várias bocas. Mas o Urso da Penha é realmente o Doca, tá? Chefe de primeiro escalão e etc. Isso tem que ficar bem claro, porque sempre quando a gente fala do Doca, vem gente aqui embaixo e fala, esse não é o Urso, esse é o Urso é o Pedro Bala, não sei o que, não sei o que. Não, galera, a gente sabe o que tá falando, pelo amor de Deus, tá? Não confunda isso. É muito claro, os caras vinculam o Urso com o Doca e tal, de boa. Deixa isso claro pra vocês. Bom, voltando à história do Doca. O Doca, ele tem como primeira atividade tomar conta do comércio de entorpecentes no Complexo da Penha, lá na Zona Norte. Mas ele patrocinou a expansão do comando pela Zona Oeste também, conseguindo assumir várias comunidades. É o seguinte, depois de 2016, o Comando Vermelho ele ganhou um espaço muito grande porque ele tomou várias rotas de distribuição de entorpecentes e ele acabou fazendo essas rotas serem um escoamento de venda de pó nacionalmente, certo? E aí, essa expansão possibilitou um ganho elevado de dinheiro, que daí possibilita de você comprar armas, e armas, elas possibilitam você tomar território. Então o Ser Vermelho, ele tá tentando montar um cinturão ali na região da Tijuca para cercar aquela região e ser só Comando Vermelho ali para jogar o TCP para as extremidades. E ele faz isso pegando esse dinheiro da distribuição de pó nacional e que traz muitas armas também. E aí, nesse projeto de expansão, o Doca é bastante importante, porque ele é o cara aqui de fora que traça as estratégias e ordena quem vai invadir que lugar, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, que era controlada por milícias, e agora os caras tentam ali tomar territórios e retomar alguns que eram deles, tá? Nossa. Hoje o Doca está em um patamar de número 1 do comando das ruas. Ele é responsável pelas invasões, pela parte operacional do negócio e muitas outras atividades. Eu vou passar a estrutura aqui para vocês sem os caras da cadeia, tá? Porque daí os caras da cadeia, obviamente, como Marci VP, Maitor, Marreta e outros nomes, eles têm uma organização própria lá da cúpula e tal. Vamos falar do pessoal na rua, tá certo? Que isso foi até constituído pela Record esses dias atrás. Deixa eu só ver, eu não sei agora, não tenho certeza se o pai do Oruan é o Marcinho VP. Um segundo, só porque eu falei informação errada. Marcinho VP, eu falei Fernandinho Beiramar, é Marcinho VP, tá? Mas depois você falou o Marcinho. Ah, é? Você falou, não é o Fernando, o Marcinho. Ah, tá. Então, é só porque que eu sabia que era alguém do CV, tá ligado? Mas não Pessoal lembrava na qual o rua. nome. Tava certo? preso, né? Tá Que, preso. isso foi até Ah. constituído pela Record esses dias atrás, uma reportagem que eu até participei. Até vou deixar aí no link aí nos comentários pra vocês verem. Na estrutura nas ruas, a gente tem o Doca em primeiro lugar e o Pezão ao lado dele, só que o Pezão, ele é chefe do caixa da organização. Então o Doca seria o braço armado ali, o general de guerra, e o Pezão seria o cara da contabilidade, o distribuidor do dinheiro que cuida da grana aqui pro lado de fora, tá? E acredita-se que o Pezão, inclusive, esteja fora do país. A gente não tem muitos elementos para fazer um dossiê dele, mas de qualquer Nossa. forma a gente tem um vídeo dele aí já lançado. Sabe o que eu acho muito doido? Porque, tipo assim, realmente que você vê aqui que ele, mesmo tendo pesquisado bastante, ele não tem informações suficientes. E é muito louco, porque que não tem, nem a polícia tem, às vezes, informações suficientes, e se tiver, fica tudo no sigilo. Então, assim, pra alguém conseguir informações é muito difícil, cara. Você vê, não se sabe se esse cara, esse Pezão, tá fora do país, você tá, sabe, é muito... É tudo muito estruturado e, É muito sabe, escondido, essas né? coisas. Exato. Às vezes nem a polícia sabe, e se souber, claro, tá no total sigilo, né? Então, assim, é muito louco que realmente ninguém sabe. O que ele tá falando aqui foi muita pesquisa, e a coisa assim, que E mesmo é ele como se não tem dissesse, certeza. nem toda pesquisa o suficiente Não é. vai... Pois é. Porque ele falou, gente, vocês falam que o urso não é o Doca, é o Bala. Mas não, gente, o urso
Entendeu? É uma coisa E que ele mesmo fala, quem... eu sei o que eu tô falando, não sei Mesmo quem. Então, quem tipo, acha que sabe, não sabe, entendeu? De tão sigiloso e, tipo assim, obscuro que é, né? Tipo, escondido. Muito doido. Para fazer um dossiê dele, mas de qualquer forma a Ó. gente tem um vídeo dele aí já lançado. O Doca tá ali do lado do Pezão, certo? Abaixo do Doca veio o Bruno Silva Souza, o Tiriça, responsável pela guerra na região oeste do Rio de Janeiro, principalmente na Praça Seca, tá? Muito importante também a tomada do comando ali na Praça Seca. Depois a gente tem o Juan Breno Malta, o BMW. A gente ainda não sabe se ele tá nessa posição, tá? E na região da Vila Isabel, no Morro dos Macacos, estava o William Souza Guedes, conhecido como Corolla, mas ele foi preso, só que os homens dele continuam em guerra lá, então ele é o principal representante nesse ponto, certo? Nossa. Segundo a polícia. Tem duas áreas importantes aí que está acontecendo uma guerra, tá? Três, na verdade. Praça Seca, Vila Isabel, no Morro dos Macacos, e a região do Complexo da Serrinha ali, no Morro do Fubá e Campinho, tá certo? Continuando. As nossas referências dizem que Doca faz uma gestão criminosa se equilibrando entre extrema violência e o assistencialismo. Em datas festivas, ele compra brinquedo para crianças, paga churrasco e sorteia motos. Antes do Doca ascender ao poder, a primeira voz nas ruas não era ele. O cargo estava com o Wilton Quintanilha, o Abelha. Um cara que saiu pela porta da frente, escapou pela porta da frente de Bangu. A história é muito louca. A gente tem um vídeo do Abelha aqui também. Mas a Nossa. cúpula central sabe-se lá por que tirou o Abelha. Como é que ele fugiu pela porta da frente? Ô, louco. De Bangu, que é a prisão, acho que do Rio que é mais, né? Segura? É, tipo... Vigiada. Vigiada. Aham, tem. Caramba. Mas ele e o Doca continuaram amigos, porque tinha um boato que o pessoal começou a espalhar aí que o Doca e o Abelha tinham brigado e tal, não sei o que, mas na verdade eles são bons amigos. Inclusive tem um vídeo que conseguimos do Abelha cortando o cabelo do Doca, fazendo a barba, né? Cortando o cabelo e fazendo a barba do Doca. Meu irmão, se os caras não é amigo no mundo do crime, o cara não vai entregar a jugular dele, o pescoço dele pra pessoa passar Não uma vai. navalha, tá, mano? Mano, eu vou falar, eu acho que você se entregar nas mãos de um barbeiro homem, né? Porque tem Tem a navalha. aqui, né? Pra fazer a barba. É, até eu a acho própria tesoura. que é a tudo. maior prova de confiança. Eu acho que é mesmo. Não, pô, eu acho que Porque realmente você tá vulnerável, você abaixa a você guarda, tá né? aqui no mundo do crime, tá ligado? Você confiar em alguém em fazer tua barba, talvez seja realmente essa prova de confiança que você tá dando na pessoa, mano. Porque É. qualquer coisa, já corta aqui a jugular, né? Tá doido. Muito menos um cara do tamanho do Doca, beleza? Então ele e o Abelha aparentemente continuam amigos e tal. Ó, Eita, ó. ele custa no Instagram. Ô, louco. Esse é o status do WhatsApp. Esse aqui é o WhatsApp? É, Ah, parece ser tá. o status do WhatsApp. É, nunca usei. Olha quem tá cortando o cabelo do Doca. Às vezes o cara entende que ele é tirado de um posto, de uma função e tal. Doca também é conhecido por dar vários esporros nos soldados. Vazou um áudio dele falando sobre o suposto desvio de entorpecentes das bocas da Penha. Ele diz que vai tirar quem não fizer direitinho a contabilidade. Rapaziada, que eu remanejei do que pra botar na dar moral em outros preços. Se fizer anotação, se vir anotação pro fecho aqui como vier, se próxima semana, se vir anotação, tiver carga parada, eu vou parar o cara que tá parando a carga. Escuta, pega essa visão aí, hein, Boris. Você e todos que eu coloquei. Se fizer R$1 de anotação, vou te tirar da boca. Ó, qualquer um. Ó, o dinheiro é pra pegar aqui no dia do fecho. Quem tá tirando droga sintética. Quem fizer anotação, eu vou tirar da boca. Hein? Pô, pelo amor de Deus. que é meu irmão, anotação? Se liga na responsa. Tem um outro áudio. 23 de outubro, né? Então realmente Agora? foi. É, O que foi é essa agora. anotação aí, será? Tipo assim, meio que pegar emprestado? Não entendi. Tipo, Eu desviar pensei em a parte do anotação dinheiro? num modo literal, tipo, Tipo, talvez ter registro. Não te registrar, será? Eu não, Talvez, porque, tipo, ter registro, querendo ou não, vai ter nome. É, tipo assim, eu data. acho que não fazer a parada certinha. Tipo assim, não anotar todo certinho, assim. Não anotar R$1 errado, tá ligado? Deve ser, né? Pode ser também, pode ser também. De que ele comenta sobre diversas operações que estão acontecendo na Penha todos os dias, na época que a polícia estava sufocando o Comando Vermelho na Zona Norte lá. Ele tá muito preocupado e tal, e ele acaba... É só pra vocês conhecerem a voz do Doca, tá? Todo dia é dia de operação, os caras tá sufocando. Não vai dar mole num dia desse, né, cara? Não chegou nem um alô pra mim, não, mas o que acontece, mano? Eu acredito em tudo, eu acredito até na história da carochinha. Falou que a carochinha tá ali, eu tô dentro, acredito.
Falou que é isso mesmo. Até que prove o contrário, eu fico acordado aí, eu tô na pista. Bom, segundo nossas referências, quando o Doca tem que tomar medidas drásticas contra os seus comparsas e traidores, ele faz sem perdão. É uma palavra só, e isso que sustenta o cara também no mundo do crime. Quer um exemplo? O Doca se tornou réu. Bom que se diga que ele se tornou réu, ainda não é culpado, mas já está denunciado pelo Ministério Público e a Justiça aceitou. Ele se tornou réu no caso de 3 garotos de Belford Roxo que sumiram. Lucas Mateus, de 8 anos, o primo dele Alexandre da Silva, de 10 anos, e Fernando Henrique, de 11 anos. Eles saíram do bairro Castelar em 2020 e nunca mais foram encontrados. O Ministério Público acredita que os meninos foram executados por terem furtado passarinhos de uma gaiola de um parente do comerciante ilegal de substâncias. Os caras que apertaram o gatilho, tirando a vida das crianças, foram executados, segundo a polícia, a mando dos chefes do CV no Tribunal do Crime. Então, quer dizer, os caras executaram as crianças, depois foram executados. Segundo o Ministério Público, o DOCA liberou um castigo para as crianças. Só que os caras pegaram muito pesado, tá? Foram longe demais. Tem notícia que diz que o DOCA entendeu que os caras não iam executar as crianças por causa de passarinho. E achou um absurdo que isso acontecesse também, Meu né? Deus! Eu acredito que ele tenha liberado uma prensa nos caras, por isso que os caras que fizeram isso com as crianças foram executados, tá? Então os caras acabaram sendo executados e a repercussão do crime ajudou no destino fatal dos caras. É muito difícil de saber, tá? Mas de 8 réus desse processo, pelo menos 3 já foram executados. Doca segue foragido e a denúncia sobre ele é que ele permitiu o castigo nos moleques, tá? Inclusive, o pai de uma dessas crianças acabou se revoltando e entrando na organização rival. Doca também é campeão de homenagem naquela rede social dos vídeos curtinhos, o Tok Tok, tá? Os caras fazem música pra ele, elogiam, outros xingam e etc. A tropa do urso é o nome dado aos caras que seguem ele cegamente e tem certas características peculiares. Eles usam dentes de ouro, alguns cabelo comprido, pois o Doca teve cabelo comprido durante muito tempo. A última vez que a polícia quase conseguiu pegá-lo foi no ano passado. E segundo a reportagem do jornal O Dia, Doca estava na Rocinha em um baile, tá? Muito provavelmente visitando ali o amigo Johnny Bravo. Só que não conseguiram capturá-lo. Então, até o fim desse vídeo, o Doca segue solto com mais de 80 notificações policiais e inúmeros processos na justiça. Inclusive, o Doca está sendo investigado por ter envolvimento com o uso de drones que soltam granadas no Rio de Janeiro. A gente já tem um vídeo aqui no nosso canal contando Que foi o que foi agora, É. né? Que foi o que foi, agora. acho que mais deu notícia, né? Foi realmente doideira. como que o Peixão e o Doca têm usado drones nessa guerra que está acontecendo e como tem avançado na tecnologia. Bom, o Doca foi alvo da Operação Buzz Bomb, tá? Desencadeada pela Polícia Federal em maio de 2024, tá? Outra coisa interessante para falar sobre o Doca, que teve uma repercussão aí por esses dias, foi quando aconteceu a prisão do Oruan. Saiu uma foto na internet onde supostamente o Oruan estaria do lado do Doca conversando e trocando uma ideia por telefone com um outro cidadão. E quando o Oruan foi preso, que vocês lembram aquilo, Moisés Santana, com a equipe do Moisés Santana, a Polícia Civil, foi fazer uma operação na casa dele para ver se pegava o menor pio. E aí o Oruan, os caras jogaram pedra na polícia e o Oruan foge da casa dele e grava um vídeo falando assim, ó, eu tô aqui na Penha, quero ver vocês me buscarem aqui. Porque ele foi buscar refúgio no local onde tem o cara mais perigoso do Comando Vermelho nas ruas, que era o Doca. E por isso voltaram a falar do Doca nessa situação aí do Oruan. Doca continua solto e, segundo a polícia, ele organiza ofensivas na região oeste do Rio de Janeiro e outras regiões também, comandando bondes que atacam essas regiões. E mesmo procurado por todas as polícias do Rio de Janeiro, ele não foi encontrado até esse momento. A polícia promete que uma hora vai chegar e vai prender o Doca. Até então, ele continua sendo protagonista como o homem mais perigoso e poderoso do Comando Vermelho nas ruas, até o momento, e como general que organiza as estratégias e as táticas de guerra da expansão do Comando Vermelho por todo o Rio de Janeiro. E esse foi o dossiê Edgar Alves de Andrade, conhecido como o Doca. Eu espero que vocês tenham achado interessante. 2 recados importantes antes da gente ir embora. O primeiro recado é que vocês podem nos ajudar a construir esses dossiês que dão bastante trabalho para fazer, diga-se de passagem. É preciso ler livros, referências, falar com pessoas para poder construir tudo isso daqui. Leva tempo, deve dar um tempo é trabalhão. dinheiro e dinheiro precisa vir de algum lugar. Então, no Apoia-se vocês nos ajudam a partir de R$2 por mês. Tem plano de 10, tem plano de 20, de 50. Então, que dá
Então, tipo assim, eu fico imaginando que realmente fazer um vídeo desse, porque até como a gente tava falando, são assuntos que não tem muita informação, muito difícil você encontrar informação, né? Porque são coisas muito sigilosas, obscuras, escondidas, né? Claro. Porque até que você vê, não acham os caras, porque eles estão foragidos, estão escondidos, né? E é uma coisa muito estruturada, né? Muito organizada, estruturada, né? bem pensada. É o crime bem organizado, né? Crime organizado, sim. Então, assim, pra ele fazer um vídeo desse, porra, é muita pesquisa, é muita entrevista, é muito trabalho mesmo. Deve E é um ser vídeo mesmo. bem feito, né? É um roteiro bem feito. Sim. Tem um roteiro bom, a edição também, né? Tem bastante provas e fundamentos do que acha tudo, então é... Ó, e falaram aqui, um dia antes da mega operação para tentar prender ele, que time. Então a mega operação foi pra tentar prender ele mesmo. Caramba. É, e o vídeo foi um dia antes, ó. O time do lançamento do vídeo foi tipo comprar Bitcoin em 2012. Ô, louco. Ah, sim. É, mano, vou te falar. Achei muito bom. É o que eu falei, eu não sou muito inteirada desse assunto, né? Mas são assuntos interessantes. Eu não conhecia, mas eu acho importante conhecer, né? Acho importante você saber sobre. Então, assim, bom vídeo. Eu Sim. achei muito interessante. Eu também, a entender forma como ele mais. explica também é bem simples, É, né? E dinâmica. dinâmica de entender. Não fica Então, chato. Exato, você fica realmente bem... Interessado, Como né? é que fala? Tinha outra palavra. Tipo, Entretido. imersa na Imerso, história. que é um Isso. vídeo de meia hora, um vídeo longo. Só que foi um vídeo bem interessante, então me prendendo. Não foi uma coisa, ai, nossa, que chato. Ele explicou Sim. bem, tá ligado? E foi uma coisa que eu não sabia de nada, eu não sabia, entendeu? Eu também não. Mas enfim, como eu falei, esse canal aqui tem outros Vídeos. outros vídeos explicando isso. Se vocês quiserem, se gostarem, a gente traz, tá? Mas comentem aí o que vocês acharam, se vocês gostaram. É uma coisa que eu e a gente não tem muito conhecimento, tá ligado? Mas, Isso. é o que eu falei, a gente tem curiosidade, a gente tem, assim, quer entender mais, né? Então vocês podem comentar Qualquer aí. conhecimento é bom, né? De qualquer forma. Enfim, comentem aí o que vocês acharam. E é isso, gente. Esse foi o react de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar o like. Deixa aqui nos comentários outros vídeos que vocês querem ver a gente reagindo aqui no canal. Nossas redes sociais estão aqui na descrição, pra quem quiser seguir, vão lá. Segue a gente, inscreve no canal, ativa o sininho, vídeo novo todos os dias e tchau! Tchau!